O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros de longe e de perto que se fazem presentes aqui na casa de nossa Mãe Maria de Nazaré, e também as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham através da TV Nazaré e também através da rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. A todos vocês o nosso muito obrigado pelo carinho. E também uma saudação especial a você que nos acompanha através da internet em vários lugares do Brasil e também do mundo. O nosso muito obrigado. E desde já, contem com as nossas orações. Irmãos e irmãs, continuamos meditando sobre a figura do bom pastor, que nós começamos no dia de ontem. E ontem nós vimos por duas vezes no Evangelho que Jesus disse: eu sou o bom pastor. E hoje Jesus se apresenta como a porta. Eu sou a porta. Se lermos atentamente o Evangelho de São João, vamos perceber que João está lendo o livro do Êxodo, o capítulo 3, versículo 14, onde aparece Moisés no Monte Sinai, conversando com Deus. Deus que se revela a Moisés através da sarça ardente. E Deus está preparando Moisés justamente para ir ao Egito libertar o povo do cativeiro. E Moisés vai perguntar: Senhor, mas e se o povo lá do Egito, as autoridades, perguntarem: quem é que está me enviando? E Deus vai responder: eu sou. E a preocupação do evangelista de São João é esta: mostrar que Jesus é o revelador do Pai, como ele nos mostra no capítulo 14, versículo 9, quando Jesus está conversando com Filipe e vai dizer: Filipe, quem me vê, vê o Pai. E hoje Jesus, quando se apresenta como a porta, continua a leitura do Êxodo. E também, para entendermos, temos que ler um pouco mais o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
senão por mim. No texto de hoje, Jesus está conversando com os fariseus. A palavra fariseu significa separado. São pessoas que praticamente combatia a mensagem trazida por Jesus. E Jesus vai dizer: vocês é que são os salteadores, os mercenários, os ladrões. Claro que ele não diz isto claramente, ele usa parábola para dizer isto aos fariseus. Porém, os fariseus vão compreender o que Jesus está dizendo. Então, a pessoa que quer realmente alcançar o reino dos céus, para ele só existe um caminho, só existe uma porta, e esta porta se chama Jesus. Na primeira leitura, Pedro é o continuador do pastoreio de Cristo Jesus, como nos ensina o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15 a 17, onde Jesus vai perguntar para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus vai dar a ordem: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, nos Atos dos Apóstolos, está cumprindo o mandato de Jesus. Porém, hoje nós estamos lendo o capítulo 11. Mas para entendermos o texto de hoje, é necessário lermos o capítulo 10. Porque no capítulo 10, Pedro vai à casa de um centurião romano chamado Cornélio. E além dele ser um centurião romano, ele era um pagão. O centurião romano Cornélio, ele teve uma visão de Deus. Por isso que ele vai procurar Pedro. E Pedro, juntamente com 6 irmãos, vão à casa de Cornélio, batiza ele e batiza toda a família. E Pedro, no texto de hoje, voltando para Jerusalém, ele está prestando contas do seu trabalho, porque até então, judeus e pagãos não se davam, eles viviam separados. E Pedro poderia usar da sua autoridade, como chefe da igreja, para não dar explicações. Mas Pedro, na sua humildade, na sua simplicidade, e mostrando a fraternidade que deve haver entre os irmãos, Pedro então vai explicar a todos eles o que de fato aconteceu na casa de Cornélio. E Pedro vai mostrar que, através da ação do Espírito Santo, Deus não faz acepção de pessoas. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Não importa se é judeu, se é pagão, mas todo aquele que tem o coração aberto e que aceita a mensagem de Cristo Jesus, este sim é aquele que fez a opção em entrar pela porta, esta porta chamada Cristo Jesus. Agora vem uma pergunta: quem são os pastores de hoje? Quem são os pastores que nos ajudam a chegar até Deus? Os pastores são o Papa, os nossos bispos, os nossos padres, os nossos diáconos. São pessoas que se prepararam, que se dedicaram para conduzir todo o rebanho de Deus a passarem por esta porta que é Cristo Jesus. Nós temos que rezar por eles, rezar para a sua perseverança no ministério e rezar para que eles sejam bons exemplos, pessoas que realmente vão conduzir o rebanho de Deus até a salvação. Mas nós temos também outros pastores, o pai e a mãe. E para não deixar, porque tem muita gente que acompanha este momento da missa, justamente para escutar as historinhas do Padre Francisco, Então vamos a uma historinha para entendermos a função dos pastores, pai e mãe, em nossa vida. Certa vez, um jovem recém-formado em administração, já com seus 25 anos, ele foi procurar emprego numa multinacional. Só que lá naquela empresa havia o RH, aquele setor chamado recursos humanos. Porém, nesta empresa, quem gostava de fazer entrevista com seus novos empregados era o dono, um senhor com seus 70, 75 anos.
E o jovem chegou lá para entregar o currículo para ele. E o dono da empresa então recebeu, olhou o currículo e deixou em cima da mesa e começou a conversar com ele. E disse: quem são os seus pais? E ele rapidamente disse: meu pai é um carpinteiro e a minha mãe lava roupa para fora, mas eu sou formado em administração, fiz pós-graduação, minhas notas foi assim, foi assado. E o dono da empresa continuou: mas e os seus pais? Como é o seu comportamento com os seus pais? É bom, a gente conversa de vez em quando, mas eu me dedico aos estudos, quero uma profissão melhor para mim, ter uma vida melhor. E o dono da empresa insistiu: mas vocês conversam todos os dias ou só de vez em quando? E o rapaz disse: não, de vez em quando a gente conversa, mas eu estou preocupado com os estudos, quero ser alguém na vida, não quero ficar como os meus pais. E o dono da empresa então disse a ele: vou te fazer um pedido. Você vai voltar para casa e hoje à noite você vai lavar as mãos do seu pai e da sua mãe. E amanhã você volta aqui para que possamos terminar a nossa entrevista. O jovem achou estranho, mas como ele estava interessado no emprego, ele fez o que o dono mandou. Chegando em casa, e já estava escurecendo, ele pegou uma bacia com água e foi até o pai e a mãe e disse: deixe eu lavar as vossas mãos. Os pais acharam estranho, mas deixaram. E quando ele foi lavar as mãos do pai e da mãe, ele percebeu que a mão do pai estava toda calejada. Havia muitos cortes por causa do trabalho como carpinteiro, faltando pedaço de dedo, faltando pedaço de unha. Quando ele lavou a mão da sua mãe, via que o esmalte estava por fazer, unhas que precisavam ser tratadas, mãos bastante castigadas por causa dos produtos de limpeza utilizados na roupa. E ali ele começou um grande diálogo com seus pais. E foi aí que ele percebeu que aquelas mãos foram surradas, massacradas, para que a mão dele pudesse ter saúde, para ele bem folhear as folhas dos livros e ser um bom estudante. E eles praticamente conversaram a noite inteira e aquele jovem chorou muito por isso. No outro dia, ele voltou na empresa. E o dono da empresa perguntou: e aí, como foi a sensação de lavar as mãos dos seus pais? E o jovem chorou novamente. E o jovem respondeu: eu nunca tinha parado para perceber, notar a importância dos meus pais na minha vida. Eu percebi que eles são grandes pastores e que sempre se preocuparam e vão sempre se preocupar comigo, a sua única ovelha. Eu percebi que ali tem dois grandes santos, duas pessoas maravilhosas, dois seres humanos e não objetos. E o dono da empresa disse: funcionários assim é que eu estou buscando. O fato de você ter descoberto quem são seus pais é sinal que você vai tratar muito bem os meus clientes. E você está contratado. Os textos de hoje fazem a seguinte pergunta para cada um de nós: você já lavou as mãos dos seus pais? Você já percebeu a importância deles como pastores em sua vida? A resposta, cada um deve dar no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.